A reforma tributária vai ser prioridade na Câmara dos Deputados, pelo menos é o que garante o relator Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que recebeu a indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Igor Rocha. Senhor Igor, como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, cumprimentar aos ouvintes da Jovem Pan, também o Thiago, a Adriana, o Beraldo e o Felipe. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Bom, a reforma tributária sempre foi prioridade, mas nunca recebeu a atenção política devida no Congresso Nacional. Sempre houve muito jogo de interesse e a Fiesp tem uma bandeira de que já dura décadas em favor da aprovação da reforma tributária. O senhor acha, a Fiesp também acredita que depois da aprovação do arcabouço fiscal vai abrir o espaço para discutir finalmente a reforma tributária ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que tanto a reforma fiscal quanto a tributária, elas estão andando de forma conjunta nesse momento, né? A gente vê um engajamento muito bom entre os parlamentares a respeito desse tema. Eu estou otimista, até porque o Brasil está atrasado há décadas, na verdade está atrasado há séculos quanto a essa questão da reforma tributária. E a reforma tributária é fundamental para a gente ter um país mais competitivo, capaz de se inserir melhor em novos mercados, ganhar mercados, trazer eficiência para a economia, trazer isonomia para a economia. O país tem que deixar de ser essa máquina profissional de desigualdade social e setorial. Então, a gente está falando aqui o quê? De isonomia para os setores poder competir sobre as mesmas bases e sobre as mesmas ferramentas, né? O crescimento econômico, o desenvolvimento econômico é como se fosse uma corrida, certo? Onde tem diversos carros, esses carros são os países. Um carro melhor equipado tem uma chance melhor de ganhar essa corrida. O Brasil está com equipamento da década de 70. Então, o que acontece? Isso fica muito difícil de o Brasil entrar naquele seleto grupo de países desenvolvidos tendo essas ferramentas à disposição no que se encontram hoje. E também, Igor, muito se discute, se comenta com relação à reforma tributária, o item que fala sobre a unificação de tributos sobre consumo em um único imposto. Essa pode ser uma boa proposta? Esse está o centro, né, da proposta, que é exatamente essa facilitação. Hoje você tem uma complexidade tributária. Eu brinco que o regramento tributário no Brasil, ele não é antigo, né? Ele é paleolítico. Veja, você tem dois grupos de países. Você tem o grupo de países que adotam o IVA, que daí a gente está falando do Canadá, dos países da Europa, do Sudeste Asiático, ou seja, tanto o mundo emergente, que vai muito bem, quanto os países já desenvolvidos. E você tem do outro lado países como o Afeganistão, a Somália, o Iraque, a Coreia do Norte, Cuba e o Brasil. Não é possível a gente achar que o atual regramento tributário, da forma que está, tirando ineficiências das nossas empresas e gerando uma complexidade enorme, vai fazer com que a gente consiga fazer uma passagem de um país de renda média para um país de renda alta. Nós somos um país de renda média há 30 anos. Nós não conseguimos fazer essa passagem, esse crescimento. Então, é fundamental ter essa unificação dos tributos exatamente para a gente trazer eficiência e facilitação no dia a dia das empresas. Pois é, a ordem é simplificar, no entanto, o governo, no arcabouço fiscal, não sinaliza corte de despesas, ou seja, de uma certa maneira haverá necessidade de aumentar a carga tributária para compensar os gastos. O senhor acredita que a reforma pode, infelizmente, trazer aumento de carga? Alguns setores poderiam ter? De que forma a Fiesp avalia isso? Olha, o diálogo que nós temos com o governo é o governo sempre garantindo que não haverá, tá certo? Então, hoje, o que nós temos? Com uma alíquota isonômica de 25%, nós teríamos a neutralidade tributária. O que é a neutralidade tributária para facilitar aqui para os ouvintes? Não haveria uma queda de arrecadação, nem um aumento de arrecadação para o governo. Ficaria igual a tem hoje. Hoje a gente tem setores que pagam muito pouco e tem setores que pagam muito. Então você tem uma discrepância enorme. Certo? Mas se você for querer deixar todo mundo igual, hoje seria mais ou menos 25%. É o que todos os economistas convergem quanto a isso. E é importante destacar também que, como vocês bem sabem, se a gente colocar 10 economistas numa sala, a gente vai ter 15 opiniões. A reforma tributária é o tipo
de ponto que é uma ampla convergência entre os economistas. 98% dos economistas são a favor da reforma tributária, tá certo? Então, isso é extremamente importante para o momento atual da economia. A gente não pode perder esse cavalo que está passando selado. Então, é importante que todos apoiem essa reforma para a gente ter um país mais justo, mais dinâmico, com maior crescimento. E a possibilidade também de a reforma tributária ser dividida, fatiada, pode ajudar nessa discussão, até mesmo na celeridade da aprovação do texto? Olha, Adriana, é aquela famosa história, 1000 caminhos que levam a Roma, tá certo? Então, veja, ela pode ser fatiada. Eu acho que esse debate dessa transição, ele é muito positivo. O que a gente não pode é interditar o debate, né? Às vezes eu vejo alguns atores se posicionando contra a reforma com números, inclusive, extremamente fictícios, que não existem, tá certo? Então, esse eu acho que é o caminho ruim. O caminho bom é esse que você colocou. Eventualmente discutir uma transição, como que pode ser fatiada para a gente conseguir transitar. Eu acho que é um debate relevante, democrático e republicano, tá certo? Eu acho que há esse caminho também. O que é importante destacar é que a reforma, no prazo de 15 anos, injeta na economia 1,2 trilhão em crescimento. O que é isso? Num prazo de até 15 anos, a gente cresce, a gente tem o PIB potencial pode crescer no mínimo 12%, no máximo 20%. Faz muita diferença. Então, embora alguns setores, alguns entes subnacionais podem falar, olha, mas no curtíssimo prazo eu perco. No curtíssimo prazo, na verdade, é uma visão extremamente conjuntural. Você tem que olhar de uma forma estrutural. O que acontece com o Brasil no médio e no longo prazo? No médio e no longo prazo, você coloca o país numa trajetória muito virtuosa, tá certo? E a gente se alinha com as melhores práticas internacionais. Veja, são 170 países que adotam esse modelo. O Brasil está fora desse pool de países que adotam esse modelo. O que a gente está fazendo? Um alinhamento com as melhores práticas internacionais, dando chance para o Brasil poder ser mais competitivo, dando chance para o Brasil crescer. A gente, nos últimos 10 anos, crescemos 0,6. 0,6 é zero, tá certo? Nos últimos 30, 40 anos, 1,5. O Brasil não cresce, o Brasil está estagnado há décadas. A gente precisa mudar essa realidade. Então, não adianta a gente ter no país regiões, né, ilhas de prosperidade, ou em alguns setores, ilhas também de prosperidade, enquanto o todo vai muito mal. Nós vamos muito mal. Então, a gente tem que pensar sempre nesse conjunto. É fundamental a reforma tributária para isso. O Jornal da Manhã segue acompanhando a discussão com relação à reforma tributária. Economista-chefe da Fiesp, Igor Rocha, obrigada pela entrevista. Boa quarta-feira, Igor. Obrigado, Adriana.